aqui nós vamos falar agora do preço, o balizador de preços do GPB, o Grupo de Produtores do Brasil. Você vai conhecer algumas curiosidades para a formação do preço, é o que você acompanha agora no Mais Pecuária. Em maio, o balizador recebeu um total de 20.172 animais informados por média dos lotes abatidos. A metade das informações foi passada para a composição do indicador CPEA. O estado que mais informou foi Mato Grosso, com 23% dos dados, seguido de Mato Grosso do Sul e São Paulo. Pela primeira vez, São Paulo é ultrapassado por 2 estados no ranking das informações. O número de negócios com bonificação ainda é pequeno, ficando em 25,4% do total. Cerca de 94% dos lotes informados foram compostos por média de 100 cabeças. Os lotes, como sempre, são compostos, na sua maioria, por pequenos grupos de bovinos, uma constante ao longo do ano e que se repete agora também em maio. Os abates de fêmeas somaram 39,5% do total dos lotes informados, volume menor em relação a abril. Os lotes de machos inteiros e castrados somaram 60% do total. De cada 100 bovinos abatidos, 66 foram da raça Nelore. No período, cerca de 48% dos que recolheram o Fundo Rural optaram pela arrecadação com base na folha de pagamento. Os negócios à vista somaram 29% do total, uma queda expressiva na comparação com a segunda quinzena de abril, o que mostra a perda de potencial de negociação do pecuarista neste momento de incertezas. Os abates com prazo de 30 dias voltaram a ganhar força com mais da metade das negociações, 56,6% do total. Em São Paulo, a grande maioria das negociações no mês foram à vista. Nos outros estados, a grande maioria dos negócios teve prazos de 15 a 30 dias. A maior porcentagem dos lotes abatidos continua de animais a pasto. Somados, eles representaram 75,5% do total abatido. Os animais terminados com proteinado de baixo consumo foram 22,4%. Os engordados a pasto com sal mineral, 22,8%. Os de semi-confinamento, cerca de 30%. Apenas 12,3% saíram de lotes de confinamento tradicional, o que retrata também o pequeno número de lotes com mais de 200 cabeças. Os abates pelo peso morto continuam se sobressaindo, perfazendo 81% do total. Houve um aumento de aproximadamente 5% em relação ao mês anterior. Para os abates com peso vivo, apenas 19% do total. A média do rendimento de carcaça pago para os machos foi de 53%. O ideal deveria ficar, segundo o coordenador do balizador, Luiz Ilo, entre 55% e 57%, desde, claro, que os animais fossem de boa qualidade e acabamento. Para as novilhas, o rendimento médio de carcaça foi de 50,4% e para as vacas, de 49,3%. A escala média do período citado ficou em 7,8 dias corridos, cerca de 5,9 dias úteis. O período continuou apresentando baixa nos preços médios da arroba do boi nos estados informados em relação à segunda quinzena do mês de abril. Na média estão os lotes de machos e fêmeas do período e somatória de todos os estados. A média do valor da arroba para os machos ficou em R$ 185,62, queda de 1,6% em relação à segunda quinzena de abril. As vacas receberam, na média, 1,9% a menos no valor da arroba do que a média de preço das novilhas. Seguimos falando a respeito do GPB. Eu quero só lembrar um dado que eu conversava com o João Pedro Dias, agora aqui no Mais Pecuária, há poucos minutos, que eram as exportações de carne bovina durante o mês de maio. Um total de 155.113 toneladas que tiveram uma rentabilidade, uma receita para a indústria frigorífica exportadora de 682 milhões de dólares a um preço de 4.400 dólares por tonelada. Números impressionantes para um mês de maio. E é justamente essa exportação que tem dado suporte aos valores negociados no Brasil
para os animais que são destinados à sua carne para exportação. Os frigoríficos têm valorizado os animais com melhor acabamento e precoce na hora de bonificar o preço pago ao pecuarista. É o que você acompanha agora. Em maio, mais de 20 mil bovinos foram comunicados ao balizador de preços do boi gordo do GPB. Do total informado, apenas cerca de 25% receberam bônus da indústria. Ainda há uma grande diferença entre o preço pago para bois destinados à exportação e o preço pago para o chamado boi comum. O animal sem bonificação chega a receber de R$ 5 a R$ 10 a menos em alguns estados. Para o coordenador do balizador, Luiz Zilo, isso não é justo. O correto seria valorizar os animais, pois muitas regiões não têm frigorífico e as indústrias se aproveitam deste momento para melhorar cada vez mais a sua rentabilidade. O pecuarista deve ficar atento. No período, o chamado Boi Europa representou 15,5% do lote de animais bonificados. O valor adicional à arroba variou de R$ 2 a R$ 4, com média de R$ 2,78. Para os animais classificados no farol JBS Programa Angus, que representou 15,5% do total das negociações bonificadas, a indústria pagou de R$ 2 a R$ 5 a mais, com bonificação média de R$ 3,33. Para animais classificados como cota Hilton, referente à carne premium destinada a grandes redes de hotéis e restaurantes, a indústria pagou apenas 1,7% das negociações bonificadas. O valor único foi de R$ 2 acima do preço da arroba negociada. O maior ágio foi para o boi China classificado pela dentição ou idade precoce e acabamento de gordura. Representou a maioria das bonificações com mais de 63% do total das negociações bonificadas. O bônus variou de R$ 1 a R$ 20 a mais por arroba, com média de R$ 8,96 por bonificação. E olha, no mercado, a última semana foi de preços firmes na maior parte dos estados produtores, como Acre, Maranhão, Sergipe, Bahia, Mato Grosso do Sul, Goiás e São Paulo. No estado de São Paulo, chamou a atenção do coordenador do balizador do GPB, Luiz Zilo, a situação que foi colocada para bonificação dos animais que têm a carne exportada. Essa bonificação fez com que os valores da arroba na última semana ultrapassasse a marca de R$ 200 por arroba, ficando entre R$ 202 até R$ 209 por arroba do gado gordo no estado de São Paulo. É essa carne destinada à exportação. Os bois comuns, de acordo com o que foi informado no balizador, ficaram com valores entre R$ 195 e R$ 197 por arroba, informações do GPB. Já no estado de Minas Gerais, nós tivemos preços firmes que variaram entre R$ 195 por arroba até R$ 197 o valor da arroba nos negócios a prazo e também à vista, considerando aí respectivamente. No estado de Minas Gerais, ficou aqui essa situação estabilizada, portanto, nesses valores entre R$ 195 e R$ 200. Já no centro-oeste brasileiro, Mato Grosso do Sul e também Goiás, os valores estão equiparados. O valor da arroba tem tido uma variação entre R$ 180 e R$ 190 por arroba na última semana. Dando sequência, uma das questões que foi colocada por Luiz Zilo, ele que é o coordenador desse balizador do GPB, é a redução no fator das escalas. É isso mesmo, as escalas ficaram com 2 dias reduzidos. E isso, é claro, que traz uma situação mais confortável para o pecuarista em relação à comercialização do gado pronto, para a comercialização desses animais, já que a indústria frigorífica tem dificuldade já, começa a reduzir os seus dias de escala e na última semana foi reduzido em 2 dias. Uma das observações do coordenador do balizador do GPB, Luiz Zilo, está relacionada ao fator interno do Brasil. De acordo com os dados apresentados, a arroba do boi no Brasil,
ela só não sobe mais no mercado doméstico por conta dos efeitos de Covid-19 que acabam cerceando um pouco o fator de consumo interno no país e segurando com isso as valorizações que seriam muito possíveis e prováveis caso isso não estivesse ocorrendo.